nessa fase assim que até ela ir embora. É, a gente continuava indo na igreja, mas a gente não ficava preso. Então a gente não tinha cargo nem na igreja. Eu ajudava a tocar, às vezes, quando o pessoal pedia. Minha mãe ajudava a ministrar tudo, mas a gente não ficava preso a um lugar fixo. A gente sempre fazia alguma EasyBot. coisa diferente. Bem-vindo a Legal. Então, foi Leitão.arte. uma época no cristianismo mais leve, mais light, sem tantas Ah, amarras, né, Pedro? Sem aquele fundamentalismo, conservadorismo que traz um peso que pode ser ruim. Eu principalmente me aprofundei um pouquinho nessa crítica à LGBTfobia inspirada nas escrituras, mas de forma mais geral ainda, como eu conversei ontem com a Ângela Natel, que tem uma história muito difícil, mas de superação, finalmente, assim, depois de muita dificuldade que ela passou nas instituições religiosas, ela conseguiu se libertar e ela fala que o conhecimento, a busca por conhecimento salvou a vida dela. Nossa, foi muito bacana a live de ontem. A gente vê nessas igrejas aquela visão de nós versus eles, de que se você não está com a gente, se você não está na nossa congregação, muitas vezes especificamente, você ou é do mundo ou você está cultuando o Deus errado, não é exatamente esse Jesus, aquele que existe, então você não é do bem, você está mais para lá do que para cá. Então, infelizmente, essas religiões mais sectárias, mais controladoras, acabam destilando o ódio, ou no mínimo aquela torcida de nariz que os cristãos têm em relação a quem não é cristão ou quem é até mesmo de outra congregação. Eu acho isso muito prejudicial, muito tóxico. Então, você mencionou aí um exemplo de uma religiosidade, uma espiritualidade mais saudável, né, cara? Mais suave, mais tranquila e que não deixa de ser transformadora, que não deixa de, para muitas pessoas, injetar um sentido na vida, um propósito, incentivar um comportamento pró-social, alguma coisa bacana, né? Não, Pedro? É nessa espiritualidade, nessa religiosidade que eu acredito. Acredito no sentido não da crença, né? Eu não tenho fé, eu sou ateu, mas eu acredito no sentido de que pode ser massa, pode fazer bem para não só para você, mas para quem convive com você e tá tudo bem. Não estou aqui querendo, como eu repito aqui no canal, entrando, saindo. Não estou aqui querendo desconverter geral, falar que o ateísmo é a melhor posição a respeito de Deus, todos têm que se tornar ateus. Não estou com esse discurso aqui, não. Obviamente, eu tenho uns vídeos sobre ateísmo, quem achar que faz sentido, massa, vamos embora junto, quem não fizer tá tudo bem também, né? Mas eu achei bem interessante essa sua passagem por essa versão mais light, mais humanitária do cristianismo, e eu acho interessante. Eu vejo com bons olhos cristãos que seguem essa vibe, essa linha, assim. Mas no final das contas, você se desconverteu geral. Você abandonou o barco do cristianismo e me conta o que que houve aí para ter essa reviravolta. certo. Foi bem depois do falecimento da minha mãe, né? Minha mãe faleceu e existem algumas, o que a gente fala que são promessas de Deus, né? Existem algumas promessas de Deus para minha mãe. Minha mãe, ela não podia ter filhos, mas eu sou filho único. Ela descobriu que ela tinha lúpus quando ela engravidou de mim. Lúpus, uma doença que ataca a humanidade, né? Ela ficou muito mal quando eu era Oséias muito Underline criança. Leitão. Ficou bem o restante da vida, tomava as Bem-vindo a medicações, mas nunca Leitão.arte. teve um ataque, assim, nada. Ela voltou a ter um ataque muito grande antes de ela falecer, né? É, então, por, por conta disso, eu comecei a, sabe, questionar algumas coisas. Depois que minha mãe faleceu, Dani, eu não questionava Deus. Eu falava, puxa, é sua vontade, Deus. É sua vontade. Minha mãe foi embora, é sua vontade. Eu não vou te questionar. Não vou questionar o porquê você levou a minha mãe. Mas, às vezes, né, vem alguns questionamentos em mim. Fala, nossa, mas Deus não falou para minha mãe que ia entregar mais um filho para ela e minha mãe não acreditava naquilo? Minha mãe mesmo falou que Deus falou para ela que ia entregar mais um filho para ela e que ela não ia morrer antes da promessa ser cumprida, né? E alguns questionamentos começou a vir para mim. Eu falava, gente, como assim, né? E aí, a partir desses questionamentos, Dani, eu comecei a buscar por curiosidade, por inocência. Não foi assim, o fato de eu ter saído da igreja não foi alguma coisa assim, eu vou, tá, sabe, tipo, como que eu posso falar? Ah, eu vou criticar agora a igreja, vou falar que isso é errado, igual na sua linha de pensamento. Eu não quero convencer ninguém de nada.
não é, sabe? Não fiquei rebelde com a igreja. Foi eu por conta própria mesmo. Então eu comecei a criar curiosidade, falar, puxa, onde minha mãe tá? Onde será que minha mãe tá nesse exato momento, né? E eu não consigo encontrar a resposta na Bíblia. A Bíblia fala que minha mãe tá no seio de Abraão. Eu falo, puxa, tá, mas é só isso. Tá, muito metafórico, ele seio de Abraão. Vou buscar mais, quero mais conhecimento. Então eu comecei a buscar em outras vertentes religiosas. Comecei a pesquisar. Então comecei a pesquisar no espírito. Não frequentei, mas eu comecei a pesquisar. Então eu comecei a falar com alguns espíritas, comecei a falar com outras pessoas do budismo, comecei a perguntar. Eu falava, gente, essas pessoas todas são do bem. Não essas pessoas são do mal, elas são do bem. E eu acho que elas vão pro céu também. Elas não vão pro inferno, não, véio. Porque eu acreditava que as pessoas iam pro inferno. Nossa, as pessoas são igual a mim, elas pensam igual a mim, elas amam as pessoas igual eu amo as outras pessoas. Qual é a diferença minha e dela? Não existe. Eu sou a mesma pessoa que ela. E aí foi por conta disso, dessa inocência, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Não é possível será que é isso mesmo que eu acredito, né? Será que é isso mesmo que tudo que me ensinaram faz sentido? E aí foi quando eu comecei a estudar, né? E é aquela coisa, né? O conhecimento, ele muda o game, ele muda tudo. E, e aí eu comecei a pesquisar muito, comecei a estudar muito. E eu lembro que a primeira coisa que eu descobri é que você não precisa dar o dízimo. Eu lembro que foi um vídeo do Fábio Sabino, o professor Fábio Sabino, puxa, grande professor, grande mestre. Foi o primeiro vídeo assim que eu assisti quando eu comecei a pesquisar. Eu falava, meu Deus, mentiram pra mim a vida inteira. Olha só, eu dei 10% da minha vida inteira, eu não precisava ter dado. E aí eu comecei, né? Eu lembro até que tem um relato, Dani, que foi um relato assim, que aí eu posso falar disso pra você. Por quê? Depois que minha mãe falece, eu vou pra igreja dos meus primos. E lá não tem nada de visão celular, nada disso, né? Esse controle e tudo, mas tem as doutrinas, né? E eu sou músico. E na época eu queria muito tocar dentro do grupo de louvor dessa congregação. E para entrar dentro desse grupo de louvor, eu precisava fazer uma audição e também passar por um pré-treinamento. E nesse pré-treinamento eram 4 semanas, onde você era instruído sobre grupo de louvor, sobre o ministério de louvor. Então você era instruído biblicamente, com referências bíblicas, sobre como você deveria se comportar. Eu acho que o Pedro travou. Pessoal, se puderem dizer, eu não sei se fui eu ou o Eu acho Pedro. que Ah, acho que travou. voltou, Pedro. Voltou. Fiquei em dúvida se era eu ou você. Você deixou uma congelada aí. Mas enfim, não sei até qual parte você pegou, Roger1RL. mas Bem-vindo a Tá Leitão.arte. travando um pouquinho mesmo. Deve ter. Olha se a sua namorada não tá entrando no internet, talvez colocou o play aí em um vídeo. Pode ser alguma coisa do tipo. Vamos ver. Ver se ele volta, que ele não deve ter me ouvido. Daniel Gomes brincando aí. Pois é, Ariel, o Pedro travou. Vamos ver se ele volta. Deixa eu falar com ele aqui no WhatsApp. Rapidinho. Deixa eu ver ele aqui. Tente voltar. Rapidinho, gente. Esteja usando a internet. Além de você. Ó, ele já vai voltar aqui, ó. Tá voltando aqui agora. Aí, show. beleza. A sua namorada não tá aí baixando um vídeo, não? Não, eu tô usando meu 5G, então acho que não é em relação à minha conexão. Tô usando meu Ah, 5G. tá. Tomara que o pacote não esteja acabando, hein? Não, graças a Deus, preciso comprar limitado, então posso usar à vontade. Pronto, tá, joia. Mas aí você estava falando que para entrar você tinha que fazer uma audição, não? Qual é a palavra, né? Um É, teste e tudo. Uhum. tinha que fazer um pré-treinamento, né? Então eu tava ali no treinamento, já tava na terceira semana, e aí na terceira semana chegou os critérios para as pessoas entrarem no grupo de louvor e continuarem no grupo de louvor. E aí a ministra começou a falar alguns critérios e chegou no critério de dízimo, onde Uhum. que a pessoa, para participar do grupo de louvor, ela precisava dar o dízimo todos os meses,
e que iria um relatório para a pastora da igreja, e que se seu nome não tivesse ali, no próximo mês você não iria tocar. Então ali eu falei, uau, Caraca. eu não posso estar aqui, eu não posso estar aqui. E eu lembro que na semana seguinte eu decidi conversar com o pastor, e uma semana antes eu tinha visto o vídeo do Fábio Sabino. Então eu tava craque em relação a dízimo, eu sabia tudo, todas as referências, Você onde foi lá cabia, argumentar. e pronto, eu vou comer o pastor. Fui lá com o pastor, eu falei, pastor, ó, eu gosto muito do senhor, eu queria entrar no grupo de louvor, mas infelizmente eu não vou poder entrar porque eu não acredito mais na doutrina do dízimo, né? E ali eu peguei a Bíblia, mostrei para ele o que eu tinha aprendido, mostrei né, o que o Fábio Sabino tinha me ensinado. E mesmo assim ele falou, Pedro, não é essa a visão que a gente segue, não é essa a doutrina que a gente segue. O que você falou faz muito sentido, mas a gente precisa cobrar o dízimo. Eu falei, tudo bem, pastor, então infelizmente eu vou precisar me retirar, infelizmente não vou poder ficar aqui. Então foi aí que eu desigrejei, né? Eles falam que eu sou desigrejado, que eu desigrejei de vez e fui começar a estudar mais. E aí, por essa busca de conhecimento, conhecendo diversos profissionais, que é muito legal, Dani, quando a gente assim, que está desse lado aqui, que acompanha vocês, que vê vocês, é muito nítido que vocês não querem convencer ninguém. Vocês falam de algo acadêmico, algo científico, algo de fato, sabe? Algo concreto. Não é um achismo, não é uma coisa que, sabe, que você pode imaginar, não. Então é muito legal. Então eu comecei a acompanhar o Fábio, aí eu comecei a acompanhar o Antônio Miranda, depois Antônio, aí eu conheci você, aí depois, através de você, eu conheci o professor Oswaldo de Oliveira, o professor André, e aí eu comecei a conhecer muita gente, eu falei, uau, quanta informação, quanto conhecimento, e aí, por conta de todos os conteúdos, eu comecei a pesquisar por conta própria, e foi assim que eu comecei a falar, puxa, não faz sentido eu acreditar naquilo que tudo acreditei. E foi muito duro, Dani, muito duro, porque foram 23 anos, 24 anos, na verdade, 24 anos, e que eu acreditei piamente, e que existia, sabe, um Deus que me controlava, que controlava todos o meu destino, que, sabe, que sabia de tudo sobre a minha vida, sabia o que iria acontecer, que tudo era na vontade de Deus, sabe, eu tive que jogar entre aspas, tudo fora aquilo que eu tinha vivido, as experiências, sabe, religiosas, no caso, aquelas experiências com Deus, que eu achava que era com Deus, mas estudando psicologia contigo, eu falo, gente, é psicologia, gente, não faz muito sentido assim. Então eu comecei a me descobrir. E hoje, como eu falei para você, hoje eu me considero um agnóstico, por quê? Não faz diferença para mim acreditar ou não acreditar. Se existe um Deus, eu posso até pensar que existe um Deus, mas eu falo, tá bom, se existe um Paula Deus, Rigui. cara, beleza, top. Deve Bem-vindo a ser. Talvez não leitão.arte. seja um Deus como um cristão acredita que seja, um homem velho, barbudo, tudo. Mas se existe uma energia, qualquer tipo de coisa, mano, top, velho, top, maravilha, mas tá, e a pessoa que tá do seu lado aí? Você já parou pra pensar se ela tá comendo hoje, se ela tem o que comer? Você já parou pra pensar que se ela conseguiu pagar a conta de energia? Então eu penso muito nesse sentido, sabe? Eu até falo pro meu namorado, eu falo, meu, eu não. A gente é noivo agora, né? A gente não posso mais chamar ela de namorada, que ela fica brava comigo. Chamar de noiva. É, então, eu penso muito nesse sentido hoje. Não faz diferença acreditar ou não acreditar. E, para mim, tá? Pô, Pedro, não faz mais diferença. O que eu quero é ver minha vida em paz, tomar conta dos meus, da minha esposa, dos meus filhos, da minha família e daqueles que eu conseguir ajudar, né? E, puxa, ser um bom cidadão, ser uma boa pessoa, ser uma pessoa para você, ou uma boa pessoa para alguém que está assistindo. Para mim, não faz mais essa diferença. O que é triste, assim, Dani, é que, assim, minha família, que nem eu, talvez se alguém da minha família assistir esse vídeo, vai ficar muito chocado, muito chocado. E seu Porque pai? meu pai, ele continua indo na igreja, hoje ele continua sendo pastor, mas ele não exerce a função de pastor, né? Algumas coisas eu falo com ele, inclusive esses dias eu falei para ele sobre o inferno, eu falei, pai, eu não acredito que o inferno exista. Eu falei, o senhor me tacaria no fogo? Eu falei assim, o senhor me tacaria no fogo se eu fizesse uma baguncinha? Ele, não, eu falei, então como que um Deus pode me tacar a gente no fogo? E ele ficou meio reflexivo, assim, também. Só que meu pai é mais aberto, né? Ele, tipo, não é que é mais aberto, ele tende a me ouvir mais, meu pai. Agora, minha família, infelizmente, não. Então, toda semana eu recebo ali. E assim, eu amo demais a minha família. Meu primo, minhas tias. Minhas tias são. Ó, Dani, vou falar pra você, eu amo demais.
imagem, mas são amores de pessoas, pessoas do bem, pessoas de caráter, pessoas que amam outras pessoas, pessoas que fazem o bem. Só que, infelizmente, está debaixo dessa doutrina. Doutrina que, infelizmente, pensa que eu vou pro inferno, porque hoje é o que eles pensam. Inclusive, eu até falei pro meu primo esses dias, eu falei assim, falei, Gui, se eu te falar que eu não acredito que Jesus é o Filho de Deus, eu vou pro inferno? Ele falou assim, você vai pro inferno? Eu falei, puxa, Gui, você me conhece, eu vou pro inferno mesmo? Você vai pro inferno. Eu falo, vem do céu, mano. Então, assim, eu não quero convencer ele, sabe? Ele me manda as coisas, sabe? Tipo, da igreja, assim, eu só coloco um emojizinho assim, um obrigado, Gui, amém, Deus abençoe. Mas não mando nada pra ele, sabe? Ó, Gui, vem cá, deixa eu te mostrar aqui que o inferno existe. Não, eu não quero convencer ele. Não quero, sabe? Por isso que eu falei pra você, eu tô me reencontrando ainda nesse quesito, porque não faz tanta diferença. E eu acho que para mim é o caminho ideal. Hoje tem sido o caminho mais ideal. Legal. E eu acho que isso está bem dentro daquilo que eu defendo no canal, que você tem que estar onde te faz bem. Porque muitas pessoas podem não estar bem no agnosticismo ou no ateísmo e, poxa, assim a minha vida está sem sentido e eu me sentia melhor e para mim faz algum sentido essa religião A, B ou C. Cara, siga o seu coração, vá na fé, vá na felicidade. Onde é que está a sua felicidade? Eu acho que isso importa. Agora, independentemente da sua escolha pelo ateísmo, escolha entre aspas, que não é exatamente uma questão de escolha. Crença e descrença são produtos das nossas experiências de vida e não é simples como virar uma chavinha. Ah, eu escolho agora acreditar em Jesus como meu Salvador, ou escolho agora ser ateu. Não é assim. Escolha acreditar que a Terra não é redonda. Você que sabe que a Terra é redonda, você não consegue passar a acreditar instantaneamente e, nossa, argumentar e sentir como se isso fosse verdadeiro. Não é uma questão de escolha, a gente é condicionado pelas circunstâncias da vida. E eu acho que entender isso, que a nossa crença, a nossa descrença, ou a dúvida marcante como o agnosticismo representa, são esses produtos dessas experiências, torna a gente mais tolerante, mais amigável com quem pensa diferente. Porque não é uma questão intelectual de a pessoa ser menos capaz de entender e tudo. É uma questão das oportunidades da vida, às vezes umas chacoalhadas que a vida dá na gente, que fazem a gente refletir, se questionar, tipo, a perda da sua mãe, que fez você se perguntar um pouco mais, né, Pedro? Algumas questões assim podem mexer com a gente para nos afastar ou nos aproximar de uma religião ou outra, do ateísmo, ou do agnosticismo. Não é uma questão de uma escolha pura e simplesmente como eu escolho fazer um chá de camomila que eu fiz antes da live ou fazer um chá de capim-cidreira. Não é assim que funciona. E olhe lá, né? Muitos filósofos defendem a tese que até mesmo esse tipo de escolha é determinada pelas circunstâncias, pela minha. Ah, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por que que eu escolhi o de camomila e não o de capim-cidreira? Eu tenho ali porque eu tive uma dorzinha chata de barriga antes de ontem e antes de anteontem também, e eu cismei que pode ser o chá de capim-cidreira, que eu andei lendo algumas coisinhas, chá tem efeitos colaterais e tal, e parece que para algumas pessoas como eu, que estou com problema gástrico, pode ser que não caia muito bem. Então eu passei a evitá-lo, estou agora no de camomila sem passar mal. Tá fazendo sentido. Então eu estou dando esse exemplo simples de que até nossas escolhas mais triviais são condicionadas pelas circunstâncias, pela dorzinha de barriga que o Daniel teve ali atrás. Isso está por trás da escolha que eu fiz de um chá e não de outro. Imagine então a crença que a gente tem. A gente entendendo isso acaba ficando mais tolerante, mais compreensivo, saca? Em vez de ficar com essa atitude bélica de tentar convencer o outro. Agora, se a pessoa tá afim de bater um papo, se o seu primo virar para o seu Pedro, cara, mas como assim você parou de acreditar? E como assim o inferno não existe? De onde você está tirando isso? Aí ele está abrindo uma porta para um diálogo, para uma discussão saudável, e você pode mandar o vídeo do Sabino, ou o vídeo do Antônio, ou o vídeo meu com o professor Oswaldo Ribeiro, que fala sobre a origem do inferno e como essas ideias foram sendo construídas socialmente ao longo do tempo mesmo. Aí tudo bem, né? Se a pessoa estabelece com a gente esse canal de comunicação, de eu quero te ouvir, deixa eu ver. Como que você chegou a essa crença ou essa descrença? E quem quer entender, quem pensa diferente, vem aqui no canal,
tudo bem, aí você vai encontrar um conteúdo diferente que pode, de repente, te impactar e fazer sentido. E pode ser que muitas pessoas se tornem mais felizes e mais livres e leves para viver sem um fardo que às vezes é ter um tipo de crença religiosa, principalmente quando provém de uma religião muito controladora, muito sectária, cheia de nãos que não tem nada a ver, nãos que estão impedindo você ser feliz. Imagina, pessoa que é homossexual, que está ali num casamento, como o Tom que você mencionou, 3 anos o cara deve ter sido romanticamente, sexualmente infeliz, e olhe lá, imagina as angústias no dia a dia dele com essa questão, até ele peitar a mesma situação, porra, vou me divorciar, não é disso que eu gosto e vou ser feliz, né, cara? E tem muita gente que passa a vida inteira se abdicando de algo que poderia ser satisfatório, que poderia fazer a pessoa mais feliz, porque acredita em algo que foi escrito há milênios, que a gente não tem garantia nenhuma de que transmite a mensagem do Pai Celestial, se é que ele existe. Porque se a gente tivesse nascido num lar espírita ou hinduísta, ou muçulmano, a gente seria espírita, hinduísta, muçulmano com uma grande probabilidade. E faria tanto sentido aquilo para a gente pregaria aquilo ali, a gente batalharia por aquilo ali, a gente teria experiências tão transformadoras e impactantes como a gente tem aí nas igrejas evangélicas, ou na católica, e por aí vai. Então, eu acho que quando as pessoas começam a entrar em contato com essas reflexões, talvez é a minha esperança, sabe, Pedro? Não de desconverter, mas de fazê-las ter uma espiritualidade mais leve, mais saudável, como aquela que você mencionou, que eu achei muito legal, que você e sua mãe tiveram aquela experiência bacana, aquela fase ali mais leve, mais light, né, cara? E aí tá tudo bem. Mas foi mal, às vezes eu me empolgo assim para falar e gostei demais da conversa, gostei demais de conhecer a sua história. O pessoal que nunca ouviu falar sobre M12 vai sair daqui hoje também entendendo mais o que é esse movimento, que não é assim só flores, tem mecanismos de controle ali também, então fiquem de olho, a questão do dízimo, muito interessante. Você trouxe um pouco também sobre os retiros, como funcionam, a questão da sexualidade, que é muito importante também. Então foi muito bom conhecer sua trajetória. E fica à vontade aí para fazer suas considerações finais. Obrigado, Dani. Novamente, quero agradecer imensamente aí pelo convite e por me apoiar nisso. Eu falei, pessoal, que estava muito nervoso antes pro Dani começar, que é a minha primeira live. Eu falo muito rápido, eu sou de São Paulo, capital, então já viu, né? Mas, assim, eu só queria deixar com palavras finais, pegar como gancho que você acabou de falar, que hoje a minha vida ela é muito, mas muito, mas muito mais leve. Porque não tem julgamento, ou eu não me deixo ser julgado, no caso, não tem fardo. Então hoje eu sou completamente apaixonado pela minha noiva e escolhi ela e ninguém fica, sabe, não tem um controle massivo sobre o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Ninguém fica me pedindo informações sobre o meu trabalho, sobre o quanto que eu ganho, e isso me fez prosperar 4 vezes mais depois que eu abandonei a antiga fé. Então, minha vida hoje é muito mais leve. A minha conversa com as pessoas são muito mais leves. E como você mesmo comentou, talvez, né, o cristianismo de uma forma mais light, daquilo que eu tive a experiência, foi muito positiva, né? Foi muito positivo. Mas a minha vida hoje ainda é muito mais leve do que ainda assim aquele cristianismo mais light, né? Como eu falei para você. Enfim, então, obrigado, Dani. Obrigado de coração mesmo. Eu vim aqui com a cara e a coragem. É, vou deixar aqui uma mensagem para se alguém da minha família estiver assistindo e chegou até aqui. Eu amo muito vocês. Não quero chatear ninguém, não quero desapontar ninguém. Essa aqui é a minha vida, são nossas vidas, né? Mas eu quero apenas deixar como o Dani falou. Esteja aberto para conversar, para ter um diálogo e, né, o mais importante é o amor entre a gente, o amor entre as pessoas e é nisso que eu acredito, Dani. Show de bola, Pedro. Tomara que seus familiares, se entrarem em contato com essa live, levem numa boa, de forma saudável, de forma honesta, madura, ou até mesmo no seu dia a dia, né? Sabendo que você se afastou da igreja, do cristianismo, que te tratem bem, como o Pedro que você é, como um cara massa, simpático, inteligente, e que entendam que a fé
é só um pedacinho da nossa vida. A identidade teológica, a religiosidade é só um pedacinho de quem a gente é. A gente não tem que tratar isso como sendo o que resume quem somos nós, né? O ateísmo, o cristianismo, o espiritismo, para a gente dar o devido peso a essas coisas. Se está tendo um peso muito grande, hora de reavaliar, talvez, né? Talvez esteja trazendo um fardo grande também para sua vida. Então é bom olhar aí esse peso que a espiritualidade está tá trazendo para a sua vida, para a gente fazer uma reflexão se isso está saudável ou não. Pedrão, obrigado, cara. Prazer te conhecer então. Sucesso, tudo de bom aí. Qualquer coisa, chama nós lá no Zap. Tudo de bom. Um abraço, cara. Obrigado mais uma vez. Valeu. Obrigado a todos aí pela audiência. Deixa o joinha, se inscreva no canal. Obrigado, Ariel, pela moderação. Se vocês querem desenvolver mais o pensamento crítico, fazendo os nossos cursos, participando dos nossos clubes do livro, deixa o link aí embaixo do Instituto Ponto Azul para vocês conhecerem o projeto, tá massa demais. A gente se vê amanhã no próximo episódio do Desafio Cético. Vou conversar com o professor doutor Leonardo Martins sobre pseudagens nas artes marciais, envolvendo até cura espiritual. Olha isso, hein? A gente se vê amanhã. Um abraço. Tchau. Gente, é isso então. Jason, valeu demais, cara. Tô super feliz que você tenha aceitado participar. Eu te conheci assim a princípio numa live que você participou lá no canal Liga Racionalista, se eu não me engano. E aí teve Isso, uma liga fala racionalista. sua, isso, né, que me chamou a atenção, que foi isso, sobre você ter sido pastor. Eu sou um estudioso, um pesquisador de comportamento religioso, conversão, desconversão. E eu adoro, tenho muita curiosidade sobre esses processos que as pessoas vivem. Então, essa sua fala me chamou muito a atenção, e daí eu comecei a te acompanhar lá no seu canal Fala Teu, assisti alguns vídeos já que são ótimos. Obrigado. E assim, cara, para quem assiste, eu queria até começar com esse comentário. Para quem assiste os seus vídeos, então eu já vi sobre intolerância religiosa, tem o seu vídeo bacana também sobre homossexualidade, eu adorei esse vídeo seu, inclusive. Isso, Tem um vídeo seu também falando se Jesus existiu ou não, que é um tema isso. bem polêmico. Inclusive, deve vir um historiador aqui daqui a algumas semanas para falar sobre esse tema Ai, que também. bom, que bom. Eu não sei se ele vai concordar plenamente com você, Não, não mas precisa, não precisa. Nós estamos nesse embate todo para que a gente possa realmente sim, chegar a um denominador comum. exatamente. E é isso, a gente tem que estar aberto ao diálogo, ao debate, né, Isso, Jason? sem dúvida, isso sem Então, dúvida. velho, eu queria que você começasse assim contando para a gente um pouco, então. Vamos fazer como se fosse uma retrospectiva. Cara, como é que foi a sua infância, a sua adolescência com a religião? Vamos começar por aí, vamos entender como foi o seu envolvimento religioso, para depois a gente chegar nessa fase sua como pastor e depois a gente entender aí a cereja do bolo, que foi a sua desconversão. Pode ser? Conta Pode, um sem pouquinho para problema nós aí nenhum. do seu histórico, então, como religioso, desde o início dos tempos. Pois é, rapaz. Então, eu tive uma infância, cara, uma infância muito conturbada, muito difícil, sabe? Passei por muitas necessidades. É, Meus pais, nos anos 80, logo início ali dos anos 80, não tinha tantas condições. A gente tinha condições ali extremamente precárias para a época, para a classe que a gente vivia, né, para o trabalho que os meus pais tinham, para a educação que os meus pais e o suporte que os meus pais me deram. E assim, e mesmo com toda a humildade, com toda a dificuldade, os meus pais conseguiram passar para mim pelo menos um feedback do que seria um pouco da realidade da vida e entender as Uhum, nuances da vida. Então, tudo que tinha antigamente, até hoje, acredito que seja assim ainda, mas antigamente, nos anos 80 ali, o que tinha era ou você estava nas drogas, no mundo do crime, ou você estava dentro da igreja. Era esquerda ou direita, céu ou inferno, bem ou mal, fogo ou gelo. Era 8 ou 80. Então, assim, a minha mãe muito católica, né, extremamente católica, eu particularmente é, é, fui batizado sem a minha autorização por, por padres católicos. Minha madrinha, né, queria que eu fosse um batizado, que eu rezasse missa, que eu estivesse dentro da igreja mesmo, sabe? E aí eu fui.
não tinha objeção nenhuma àquilo, porque afinal de contas é um fenômeno social que tomou conta de todo o nosso Ocidente e de todo o Oriente. Enfim, a religião ela tem um poder de sedução como aquele bolo gostoso, né, que você come e se sente bem com aquilo, sabe? Mas o fundo dela é um fundo extremamente falso. Porém, eu continuei ali, sabe? Aí, aos 5 anos, o meu tio, que era protestante, meu pai agnóstico, minha mãe católica, meu tio protestante, né? A minha mãe tinha que trabalhar, fazer as coisas dela e me deixava na responsabilidade do meu tio, que tem por título Jeová, o nome dele. Olha o nome do homem. Aí o que acontece? Então, meu tio fazia o seguinte: ele me levava para a igreja. E aí eu tinha que agora cantar os hinos da harpa, sabe? 6 anos de idade, 7 anos de idade, eu estando lá cantando, certo? Tendo poucas, às vezes raras oportunidades, certo? Depois foi ficando um pouco melhor, as pessoas foi vendo que eu fui crescendo um garoto já com uns 10, 12 anos, com um pouco mais de esperteza, com um pouco mais de comunicabilidade. E aí as oportunidades surgiram. E aí eu comecei a entender que aquela classe religiosa que eu vivia era única e que eu precisava agora falar daquilo que eu acreditava para as pessoas. Eu passei então a entender que Jesus ele era o único caminho, a verdade, a vida, que ele é a inspiração dos seres, enfim, que ele é o Senhor, o Salvador, o que vai remir toda a humanidade. E aquilo foi começando a entrar na minha cabeça de tal forma, Deus, sabe, que eu não tinha outro mundo, cara. O meu mundo era aquilo lá, cara. Sabe, para mim não existia nada, ou era céu ou era inferno. Sabe, meu mundo todo, meu mundo interior, minha vida psicológica, ela se tornou um verdadeiro inferno. Porque eu passei a ser uma pessoa extremamente radical e fundamentalista a ponto de eu entender que, por exemplo, que tinha anjos tomando conta do meu banho, sabe, das minhas vestes, anjos que tinham uma papeleta na mão, anotando tudo que eu fazia, com a caneta Bic do lado, anotando todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos e até o que passava no meu subconsciente, coisa que eu não tinha domínio. Então eu pedia perdão aos anjos, para pedir perdão a Jesus pelas coisas que se passavam no meu subconsciente. Veja o quanto eu fui doente. E Cara, eu tive um aquilo. pouco disso também, eu entendo. Eu também tive uma época, eu fui católico até meus 15 anos, mais ou menos. Eu tinha algumas piras, assim, às vezes. Eu ia à missa, se eu não tinha acompanhado um trecho do folheto, eu me sentia super culpado e ficava cismado, Exatamente. assim, as coisas que passavam na minha cabeça. Será que Deus está de olho no que eu penso? E se eu pensar alguma coisa, sei lá, uma blasfêmia sem querer, então a culpa é minha, o que que vai acontecer? Eu tinha um Exato, pouco disso também, exatamente. cara. Tinha um pouco. Então eu comecei a entrar na paranoia, cara, uma paranoia total, onde eu queria converter as pessoas que eu trabalhava, onde eu queria falar de Jesus no ponto de ônibus, no trem, no metrô, aonde eu entendia que a realidade última das coisas era Jesus, certo? Então eu queria falar daquilo tudo para as pessoas. Eu acredito que quem está me ouvindo agora também, se foi evangélico, protestante, já sentiu isso. E meu tio, ele enraizava as músicas, ele enraizava uns testemunhos, uns discos vinis que tinha, sabe? Tocava aquilo lá o dia todo, fazia uma lavagem cerebral em cima de mim, e eu ouvia um cara chamado Adão Campos, sabe? Eu não sei se você que está aí me ouvindo procurar na internet o testemunho de Adão Campos. Cara, aquilo me causava um medo, que se eu não dormisse de calça, sabe? Eu estou falando de calça jeans. Se eu não dormisse com uma roupa que pudesse cobrir meu corpo, o anjo estaria anotando aquele mau comportamento. E eu poderia estar blasfemando contra o Espírito Santo. E isso me deixava assim, sabe, de uma maneira agoniada, porque eu estava o tempo todo vigiando se havia demônios para me atacar, o que eu poderia estar fazendo para pedir perdão a Deus, sabe? E isso tudo, sabe, passou a ser o meu pior inquisidor. Os meus próprios pensamentos foram os meus piores carrascos, sabe? E eu me sentia assim como alguém que estava extremamente certo, contra um mundo extremamente hostil e imoral. Então eu imaginava que eu devia salvar esse mundo, não falando de Buda, não falando de Maomé,
Não falando de Ganesha, de Vishnu, de Horus, de Shiva, de Brahma ou de qualquer outra coisa, mas falando unicamente a mensagem salvadora, protetora de Jesus Cristo. Esse era eu. Então, cara, eu passei a ser uma pessoa, Daniel, lamentável, lastimável. Eu passei a ser o réprobo, sabe? Passei a ser a vergonha. Hoje, eu tô falando, eu hoje, me analisando a pessoa que eu era, o jovem que eu era. E aí eu comecei, então, a sentir alguns prazeres que a fábrica, a indústria da religião, ela fornece, certo? Oportunidades para poder cantar em grandes igrejas, para poder participar em coros musicais, de poder pregar, certo, em grandes púlpitos, com pastores renomados, com cantores renomados. Então, eles se utilizavam das minhas asas fortes de jovem para que eles pudessem ganhar mais pessoas. Foi o que um pastor disse para mim. Falou, Jason, você é uma ovelha que precisa chamar outras ovelhas. Eu entendo isso hoje, o que eu estava fazendo, o trabalho que eu estava fazendo para esse grande exército que cresce todos os dias. E aí, cara, eu ficava igual um desesperado, sabe? Então, gravei o meu primeiro CD de pregação. Olha isso. Você se O envolveu meu... muito mesmo, né? Cara, você não faz ideia. Você está indo no superficial, no artificial ainda. Sabe, eu me aprofundei de tal forma que você não faz ideia. Então, nessa brincadeira, eu gravei 27 CDs de pregação. E passava a negociar esses CDs também, porque, afinal de contas, todo missionário ele quer ser sustentado por aquilo que ele faz. E eu me sentia como? Me sentia uma pessoa que era protegida por algumas lideranças fortes, sabe? Das igrejas que eu participava, que era a Igreja Assembleia de Deus do campo de Abreu e Lima, aqui no Recife. Eu participava dessa igreja. E aí eu contendia contra o povo da Assembleia de Deus. Estou te contando uma historinha bem minuciosa para que você possa ter uma ideia de como foi a minha construção. Para quem está aí do outro lado, do norte, sul, leste, oeste, eu nem dei boa noite para o pessoal, me perdoe. Eu dei Eu por não, nós, relaxa, você é convidado. não é? Aí o que acontece? Então, eu passava a enfrentar e a confrontar pessoas de outro campo, Daniel. Sabe, pessoas de outras denominações. Eu afrontava essas pessoas para que elas pudessem entender a minha doutrina, o que eu queria falar, tá entendendo? A minha linguagem, sabe? Mas você E não aí, acha, Jason, desculpa te interromper, mas pois você não não, acha, às vezes eu penso nisso, que pode haver alguma coisa mais da nossa personalidade do que da própria religião? Eu falo o seguinte, por exemplo, eu tenho também o perfil de expressar aquilo que eu penso, de gostar, sabe, de ter essa liberdade de expressão, de levar o que eu acho correto, o que eu acho mais bacana em termos de ideologia e tal, para o máximo de pessoas que eu puder. E eu brinco às vezes assim, inclusive, olha só, nesta live aqui vai cair como uma luva a expressão que eu já usei algumas vezes. Se eu me converter um dia, é certo que eu me tornarei pastor. É certo. Por causa do meu jeito, sabe? Eu gosto de levar para o máximo de pessoas que eu puder aquilo em que eu acredito, sabe? Tentar transformar o mundo, mesmo que pontualmente, por meio do nosso canal aqui, né, com alguns milhares de inscritos e tal, isso me satisfaz. Então, às vezes eu penso, cara, que não é simplesmente a religião, sabe, que nos leva a pregar, a disseminar o evangelho. Claro que tem um incentivo dentro da instituição religiosa, eu não estou dizendo que não exista. Mas você não acha também que pode haver alguma coisa de nós nisso aí, sabe? De tipo da nossa personalidade, de quem a gente é para querer. Entende o que eu quero dizer? Então você se tornou ateu, mas você tem um canal hoje de ateísmo, cara, e tá super produtivo lá, né? Tá obrigado, disseminando o obrigado. pensamento crítico, né? É, é, é. Quando você fez uma análise psicológica, comportamental, para analisar um pouco dessa personalidade, desse caráter impulsivo que muitas pessoas elas já tinham e com a religião elas aguçam isso mais, né? Mas o que eu quero te dizer é que a religião ela funciona como uma guerra. Às vezes você não está interessado em ir para a guerra, você não está interessado em colocar um fuzil, sabe? E você sair para destruir vidas,
sabe, a acabar com nações, mas você é obrigado a fazer aquilo pela tua nação. O nacionalismo, o patriotismo e a obrigação militar para aquilo ali. Então, a obrigação que você sente dentro do cristianismo é ser, em primeiro lugar, um missionário. É esse o combate que você tem todos os dias. Porque, assim, se eu fui chamado para ser um protestante, automaticamente aquilo vai forjar Daniel, psicologicamente. Aquilo é um ponto de uma navalha. Aquilo a religião, ela é um divisor de águas na mente da pessoa. Às vezes pode ser que você não seja aquela pessoa que seja tão chata, mas dentro da religião você passa a ser essa pessoa chata. Eu não estou falando dentro de uma religião qualquer, não. Eu estou falando dentro do cristianismo, tá certo? Porque eu não posso falar de uma outra coisa, de um outro oceano, de um outro rio, se eu não estive lá. Eu estou falando dentro do cristianismo que te chama ao confronto. Ou você é salvo para falar daquilo que você reconheceu, daquilo que você experimentou, certo? Ou então você vive como um crente sem produtividade. É como, por exemplo, aconteceu de Jesus, é só um exemplo do que eu quero te falar. Jesus, isso está escrito no romance dos evangelhos, que ele passou por uma figueira e não era tempo de figos, certo? Mas ele olhou e procurou frutos naquela árvore. E por não achar frutos, e a Bíblia deixa claro que não era tempo de figos, ele amaldiçoou aquela figueira e falou: nunca mais coma alguém fruto de ti. E amaldiçoou, e imediatamente ela secou. Então, essa mensagem militar de levar o evangelho, de espalhar o evangelho, ela é algo que ela forja o nosso caráter, a nossa personalidade e até mesmo o nosso vocabulário. Se você observar bem, você vai ver que os pastores da Igreja Universal, eles possuem o mesmo timbre vocal do próprio Edir Macedo. Você compreende? Então, a maneira como eles se expressam, a maneira como eles falam, a maneira como eles seguram o microfone, a maneira como eles têm uma linguagem corporal, Daniel, é a mesma coisa de você ver o líder da Igreja Universal do Reino de Deus. A mesma coisa que você vê quando olha para a Igreja Mundial, da Renascer em Cristo, de alguma das Assembleias de Deus, os pastores da Vitória em Cristo, da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do Silas Malafaia, eles se comportam igual o Silas Malafaia. Eles têm temperamentos tão explosivos quanto o Silas. Então, assim, eu acredito particularmente e psicologicamente que nós somos afetados pelo meio que a gente vive ali. E isso acaba forjando um pouco mais, porque afinal de contas é uma causa, a religião, ela é como se fosse uma causa nobre. Você não está espalhando algo que é imoral, mas algo moral para consertar a humanidade. Então eu queria consertar a humanidade. Quem não quer consertar a humanidade? Quem não quer uma humanidade mais justa? Só que eu não sabia que eu estava espalhando o fanatismo, a discriminação, o preconceito, o racismo, o sexismo, o classicismo, o exclusivismo para várias pessoas. Estava fomentando isso por onde quer que eu andava, entende? Então Teve uma isso... pessoa comentando aqui, Jason, resposta cristã ao ateísmo, deve ser o canal, né, dessa pessoa, que nem todas as religiões são assim. Isso bate com o que eu estava pensando enquanto você falava aí. Eu que tive uma formação católica, fui batizado também voluntariamente, fiz primeira comunhão, fiz crisma, e ali pelos 15 eu fui abandonando o catolicismo. E eu, às vezes, comparo a minha experiência dentro do catolicismo com os meus pares, com os meus familiares, com as pessoas evangélicas que eu conheci mais tarde na vida. Aqui em Bom Despacho, minha terra natal, lá eu não conhecia evangélico, eu não convivia. A maioria lá de Bom Despacho é católica, meus amigos familiares, sabe, eu não conhecia esse negócio, né, de protestantismo e tal. Aqui em Belo Horizonte, que eu comecei a conhecer, como pelos meus alunos. Então, a maioria dos meus alunos é cristã e evangélica. E aí eu acabei me casando com a Natasha, que na época era evangélica, a mãe dela é teóloga, e era pastora, hoje em dia está mais afastada. Mas ela, digamos assim, né, foi consagrada pela igreja, Getsemane, pastoreou por um tempo, está um pouco agora de férias, digamos assim, mas aí que eu comecei a ter contato
com o pessoal protestante, evangélico, e o que eu queria comentar? Eu senti uma diferença muito grande de denominação, da postura deles a respeito da palavra, da Bíblia, da forma de viver sua religião. E depois, como pesquisador, eu comecei a observar que esses dados batem, não foi só uma observação casual. E aí, eu sinto, assim, eu percebo, e parece que os dados confirmam, que os protestantes têm uma imersão muito maior na religião, porque não tem aquela mediação necessária do padre, por exemplo, para poder levar a palavra, fazer a homilia, né, interpretar na linguagem mais atualizada da Bíblia, porque está acontecendo agora e tal. E pronto, né? Tchau, vou para minha casa. Os evangélicos, pela minha percepção, são muito mais independentes, se envolvem muito mais com as escrituras, e eu acho que por isso, talvez, se sentem mais chamados a disseminar a palavra, né? Perfeito, é Então, isso aí. então, eu acho que talvez exista uma diferença de postura. Claro que não posso generalizar, né, gente? Tem evangélicos e evangélicos também, tem católicos e católicos. Eu tenho conhecido católico que é super de carteirinha, assim, que me manda várias mensagens, vídeos tentando me converter, mas eu vejo uma média um pouco diferente, assim. Então, talvez você cresceu nesse meio em que Cresci nesse meio, cara. te chamaram, né? Protestante. É porque é o seguinte, olha, você foi chamado a batalhar. Dentro do evangelho, você foi chamado para uma guerra. É uma guerra espiritual. Trata-se de uma batalha espiritual que você não vê dimensões. Então você tem que batalhar 24 horas. Você vê que, por exemplo, o pré-protestantismo, né, que começou lá em John Hus, né, o Wycliffe, e aí se culmina em Lutero, onde Lutero coloca então a ideia de que cada pessoa ela pode ter a sua própria relação com o próprio Deus e que não precisa os padres simplesmente pregarem o evangelho. Sim, mas cada um é chamado para o ide e pregai o evangelho. Então, quando Lutero agora ele dá essa interpretação, ele cria uma explosão no coração das pessoas, a ponto das pessoas agora conhecerem ter um contato místico com esse Deus, né, com Deus cristão, e começar a propagar isso. Então, essa ideia que surgiu desde lá da Alemanha, Suíça, certo, que se disseminou entre protestantes, tanto é que o nome já está aí, protestante, já é algo extremamente agressivo. Entende? Então, isso acaba descaracterizando muitos perfis que são assim pessoas extremamente calmas, tranquilas, passivas. Essas pessoas ganham um capacete espiritual, elas ganham um escudo espiritual, Daniel, e elas ganham uma espada de um poder mágico e começam a rodar o mundo igual um Harry Potter, soltando É. poder. E tem esse aspecto teológico que você colocou de disseminar a palavra, porque aqueles que aceitarem Jesus serão salvos, os demais serão Exatamente. ou excluídos, destruídos na visão dos testemunhos de Jeová, ou vão ranger os dentes eternamente no inferno, né? Ao Isso, passo que outras isso. religiões, como o Espiritismo, não tem essa pegada de que eu tenho que Não, converter, porque senão não. a pessoa vai. Não tem isso, né? Talvez a teologia explique Exatamente. um pouco É, também do que está por trás, né? Dessas. primeiro você vê uma coisa interessante. É que a Igreja Católica tinha os padres para poder rezar a missa em latim, certo? E poder fazer uma interpretação exegética e hermenêutica que fosse contundente de acordo com a tradição e com as escrituras, certo? Aí o que acontece? Vieram os protestantes que entenderam que a volta de Jesus é uma volta iminente. Então, a qualquer momento pode acontecer. Então, o próprio protestante ele se sente compelido a pregar o mais rápido possível o evangelho para que haja uma massa muito maior de conversão. Já os espíritas, como você falou, eles não têm essa pegada, porque eles acreditam em reencarnações. Então, você evolui o tanto que você pode evoluir.
Se não der para evoluir o tanto aqui, fica tranquilo que após a tua morte, entendeu? Você reencarna de novo. Ah, Jason, mas e aí se eu reencarnar 3 vezes? Não importa se for 3.000, 3 milhões, não importa. Você vai reencarnando e você vai sendo uma pessoa cada vez melhor em cada reencarnação. Enquanto que o protestantista, o protestante, ele não acredita nessa reencarnação. Ele acredita que está vindo um juízo aí, que Jesus Cristo vai a qualquer momento descer nas nuvens junto com seus querubins, arcanjos, serafins e por aí se vai, e o bicho vai pegar, o arrebatamento vai comer solto. Então, cara, isso me deixava de uma maneira que eu ficava responsável por cada vida. Sabe, eu queria tomar conta do Pernambuco, Natal, Fortaleza, eu queria tomar conta de Salvador, da Bahia, do mundo, você entende? E essa mesma paixão, Daniel, essa mesma paixão se deu entre os protestantes europeus. Tanto é que você percebe que enquanto há uma guerra lá entre protestantes e entre os huguenots, né, entre os protestantes e católicos, os próprios protestantes, eles também geram o quê? Missionários para poder acompanhar a Igreja Católica para vir para o Brasil, para divulgar esse tal evangelho. Então, você vê que a fome de falar daquilo que você acha que é certo parece que é uma gangrena que é aqui. E eu entendo isso, sabe? E eu passei, então, a pregar de uma maneira que eu imaginava que eu era não o dono da verdade, mas eu era filho do dono da verdade. Entendeu? Então, assim, cara, eu me sentia o embaixador do céu. Alguém que tinha uma autoridade espiritual para falar sobre temas importantes, como, por exemplo, a experiência mística com Deus, o próprio pecado, a salvação, a graça, a ressurreição, a ascensão de Jesus. Eu tinha autoridade para falar sobre o sexo dos anjos. Você compreende isso? Então, assim, e isso é muito sedutor. Até que um dia eu passei, então, a me confrontar de uma maneira muito positiva e, ao mesmo tempo, esquisita. Eu tinha um professor num seminário, quando eu viajei, fui ver meu pai era agnóstico, e meu pai começava a plantar uma semente em mim. E através de exames, de experiências sociais, psicológicas, meu pai me explicava coisas que eu não conseguia entender. Então ele falou assim: meu filho, você quer uma bicicleta ou você quer um dicionário? Vamos ver se você vai ser inteligente. E eu pensei, vou ser inteligente se eu pedir um dicionário para meu pai. Pronto, pedi um dicionário e me deu a porra do dicionário. O que é que vai fazer com o dicionário na mão? Aí o que acontece? Então, assim, meu pai, agnóstico, inteligente, um cara que tinha um grande poder de compreensão da vida, da natureza, das coisas, dos fenômenos, sabe? E ele me explicava dentro da minha linguagem as coisas que eu tentava compreender, mas eu só compreendia com os óculos de Jesus. Não compreendia de outro modo. Tinha que ter a ótica do evangelho. Por quê? Porque eu seguia muito o que Paulo dizia, que se alguém pregar um outro evangelho que não seja o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja anátema. Então, assim, meu pai tinha uma sabedoria muito grande e um tato perfeito para poder tocar no íntimo do meu ser, sabe? E ele me falava de coisas, me fazia perguntas que eu travava, sabe? Já viu aquele trem quando descarrila, sabe? Eu não conseguia ter uma resposta, mas eu falava, pai, isso tudo é um mistério. Deus, ele é mistério. Meu pai falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que você estude, mas que você procure um seminário para estudar. Aí eu falei, poxa, mas como que meu pai pode pedir, ele que é agnóstico, ele que tem suas dúvidas a respeito de Deus, ele pede para o filho dele fazer um seminário. Aí eu fui procurar um seminário lá em Campo Grande. Quem está me vendo sabe, Campo Grande, no Rio de Janeiro. Eu fiz entrei lá no seminário, não tinha condições de pagar, mas eu tinha tanta força de vontade, Daniel, de querer aprender, de querer buscar um pouco mais, com mais afinco, ter aquela sabedoria dos evangelhos, entender com mais
mais eficácia o poder de Deus através das Escrituras e de uma exegese, de uma hermenêutica que me desse uma condição melhor, conhecendo grego, conhecendo hebraico, conhecendo um pouco mais do latim, que eu fui seduzido por aquilo. Mas foi lá que começou a minha desgraça. Como assim? O seu pai já tinha plantado a semente antes do seminário? Deixa eu É, entender. Ele já plantava antes, né? Você já é, foi para o seminário com essa sementinha querendo germinar, só para eu acompanhar. E lá começou uma desgraça que foi o quê? O que que você quis dizer? porque é o seguinte, eu vou te explicar. Essa desgraça não é uma palavra pejorativa, é algo sem graça para mim. É uma desconstrução, sabe? É como se fosse um desserviço. Mas eu não vou colocar desserviço, eu vou colocar uma desconstrução teológica, porque eu queria responder a meu pai as perguntas que ele me fazia, sabe? E lá, quando eu chegava, os meus próprios tutores, professores, sabe, mestres, que eram doutores e outros até mesmo PhDs, ThDs, enfim, eram pessoas que não sabiam me responder o que meu pai plantava em mim. Eram árvores que não conseguiam ser cerradas, sabe? Eram fundamentos tão bem posicionados. Eu fico imaginando como que meu pai tinha essa Léo estrutura na cabeça dele, X02. sabe? Então eu perguntava as Bem-vindo a mesmas coisas leitão.arte. que meu pai me fazia as perguntas e os mestres não sabiam me responder. Então eu pensava comigo, ora, deve haver alguma coisa no meu pai, sabe, que é diferente daquilo que eu penso. E eu comecei então a querer pensar como meu pai pensava, sabe? E aí as desconstruções, elas foram criando estruturas diferenciadas dentro da minha cabeça. E aí eu comecei a entrar nas obras de Bultmann, né? Comecei a estudar aquilo que não queriam que eu estudasse dentro do seminário, né? Então, as obras de Rodolfo Bultmann, onde eu tive uma ideia sobre a ideia da dinitização, né? E da historicidade de Jesus, do lado místico deste ser. E aí comecei a estudar as obras dos neoliberais, dos liberais, sabe? Algumas obras de Karl Barth, por exemplo, de Paul Tillich, né? E grandes teólogos, e isso acabou me fazendo, sabe, rejeitar algumas coisas importantes dentro do cristianismo, sabe? Eu comecei a pensar como se fosse uma classe maior dentro do cristianismo. Tu me compreende isso? É como um calvinista, ele tem um pensamento de superioridade acima daqueles que são armenianos. O cara que, por exemplo, é presbiteriano, ele vai se sentir um pouco mais superior do que aquele que é da Assembleia de Deus. Eu não sei se isso já chegou aos teus ouvidos, né? Não, admito que não, assim, essa questão de teologias, Ah, que competem entre si, que existem rixas, eu sei que existe, assim, mas nunca vi alguma coisa assim tão explícita. Nós temos aqui uma visão e vocês sabem, mas eu sei que existem rixas, né? Em todo lugar. é. E aí, então, você começa a debater contra testemunhas de Jeová, é daí quando começam os livros sobre seitas e heresias. É essa superioridade aonde algumas pessoas que são religiosas, eu digo cristãs, protestantes de uma igreja tradicional, elas se sentem superiores àquelas outras denominações que têm como se fosse um fracasso na linha de interpretação. Então, eu me sentia já essa pessoa. Mas depois eu fui começando a ver, assim, infelizmente, eu estou sendo sincero com você, né? E eu começava então a imaginar que essas pessoas estavam seguindo um caminho doutrinário que era extremamente horrível. E eu estava ali, Daniel, como sempre, para corrigir, entende? Aí o que acontece? Então eu comecei a entrar numa crise muito grande. Porque foi uma crise existencial tão profunda, sabe? Que eu comecei a perceber que aquilo que eu acreditava sobre predestinação, sobre livre-arbítrio, sobre as. Como é que eu posso dizer? Sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, aquilo tudo não tinha um efeito. Mas era apenas uma forma de eu confortar o meu próprio ego, sabe? Aí eu comecei a pensar que, poxa,
O que é que eu estou fazendo finalmente? Por que, que eu tenho que ser superior às pessoas? Sabe? Por que, que eu estou me sentindo que... Eu estou sentindo que as minhas crenças elas não se realizam, não é por falta de oração. Porque eu orava, eu jejuava, eu clamava, eu ia para cultos de oração, de consagração, sabe? Eu era batizado, acreditava que também era batizado no Espírito Santo. Eu lia bem a Bíblia, do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 22 de Apocalipse, sabe? Eu tinha uma leitura boa, sabe? Tinha bons livros de exegese, então eu não entendia o que estava acontecendo. Então começou então a haver algumas crises profundas. E essas crises finalmente elas me levaram a questionar, primeiro, a eficácia, sabe? Se era eficaz ou não aquilo que eu acreditava, Daniel. Então, Mas eu eficaz comecei... no sentido de transformar, de haver milagres, de haver intervenções, nesse sentido mais concreto? eu Ou digo verdadeiro, eficaz no sentido de realmente condizer com a realidade, existir esse Deus? exatamente. Então, a eficácia da minha crença, sabe? E eu comecei a questionar isso. E tinha um professor que nós chamávamos de o advogado do diabo, que ele não orava na classe, sabe? Ele era um professor de crítica textual. E ele não orava na classe. É, E esse crítica professor... textual faz um É, estraguinho também, né? é. Aí ele começou a me despertar sobre algumas coisas, sobre dilúvio, e fez algumas teologias, né? Ele fez teologia comparada comigo, e eu comecei agora a ver que existiam outros salvadores. Eu pensava que era só o meu. Eu imaginava que o céu não era dos gregos, mas era uma criação minha, sabe? Minha, digo, da minha turma, do meu pessoal, do meu Jesus, entendeu? Então aquilo passou a ficar meio que complicado dentro da minha cabeça. E aí agora o cara já desmontou dilúvio, o cara já desmontou 10 mandamentos, o cara já desmontou que aqueles 10 mandamentos não foi de Moisés, e agora eu perguntava de quem era, certo? E começou então a falar que a arca de Noé não está no Monte Ararat, certo? E que não houve dilúvio, e que geograficamente Moisés não poderia ter passado 40 anos no deserto, e que não há possibilidades físicas ou químicas, certo? Ou eletromagnéticas para que a própria natureza pudesse proteger o povo de Israel com uma coluna de fogo à noite, uma nuvem para protegê-los do sol. Então eu comecei a ver que algumas guerras de Israel dentro da arqueologia não eram comprovadas, e aí, meu amigão, foi aonde o barco caiu, o bicho pegou pelo lado, sabe? Então, esse professor teve um papel importante também. Se seu pai plantou a semente ali para você ter coragem de questionar, para você ficar com o olho mais atento, esse professor foi lá e deu uma adubada naquilo ali, né? Sem dúvida nenhuma, cara, sabe? Então, Você conhece o esse... Bart Ehrman? Já leu alguma Sim, sem coisa dele? dúvida, Ele tem uma já. história parecida, assim, de tempos de seminário, em que alguns professores trouxeram algumas ideias que pareciam conflitar com o que ele acreditava, e aquilo foi botando pilha nele para questionar, e ele foi descobrindo que a Bíblia sofreu diversas alterações ao longo de sua história, e por aí vai, né? Então, um processo que tem alguma semelhança aí também, né, com o do Ehrman. Exatamente. Então, assim, a casa caiu, sabe? Então, eu comecei a me deparar com questões da soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. Não havia como compatibilidade dos dois, certo? Eu comecei a entender que o mal não haveria como existir tendo um Deus onipotente, tendo um Deus onisciente, tendo um Deus onipresente. Ora, como que o mal poderia existir? Aonde que ele poderia existir se Deus ele era onipresente, Daniel? Certo? Se Deus é o tudo num todo, o imaginável e o inimaginável, Deus é o tudo no todo. Então, se o mal ele existe em algum lugar, mas onde ele existiria se não fosse dentro do próprio Deus? Mas como poderia haver o mal dentro do próprio Deus, sendo Deus de natureza extremamente boa e separada do mal? Então, Deus não poderia estar separado do mal, certo? Aliás, Deus não poderia procurar se separar do mal. Olha que coisa doida. Deus não poderia procurar se separar do mal, porque se Deus se separasse, já não seria onipresente, porque teria um espaço para o mal
e um espaço para Deus. Então, esse mal existente, ainda que ele consumisse um pequeno espaço no universo, seja um universo espiritual, ou seja invisível, sobrenatural, metafísico, seja lá como alguém queira chamar, ele vai criar um espaço, mas esse espaço deveria ser coberto pelo próprio Deus. Né? O próprio Deus estaria também ali, porque ele é onipresente. E, ao mesmo tempo, Daniel, me dava um grande problema. Por quê? Porque Deus, eu acreditava que ele era onipresente, onipotente. Então, Deus sendo onipotente era a única força que existia. Então, o mal, para existir, precisava de uma força. Mas que força ele poderia ter, o mal poderia ter, certo? Se de Deus não viesse. E se o mal ele captou uma força de Deus, então Deus, pela sua onisciência, Deus foi cúmplice com o próprio mal. Então aí já se desmontou totalmente toda uma doutrina sobre uma soberania de Deus, certo? E aí eu comecei então a banir a soberania de Deus. Eu já não tinha um Deus soberano, certo? Porque se Deus ele era soberano, mas permitia o mal, então ele era cúmplice. Mas se ele não permitia o mal, então ele era impotente. Ele já não era mais onipotente. Então eu comecei a colocar a culpa do problema em Deus. E aí eu comecei então a comer do fruto do conhecimento, e os seminaristas já não começaram a me ver dentro do jardim de uma maneira tão boa. Começaram a te enxergar como cobra. Exatamente, pronto, né? Olha só, então você trouxe o argumento do mal aí e trouxe um argumento que eu já vi esboçado em algum lugar, que é interessante, mas eu nunca tinha refletido tanto, né? Se Deus é onipresente, então, e o mal existe por aí, então o mal existe com Deus, né? Como se ele Não tem como. acobertasse, se ele convivesse com esse mal, e por que não, se ele criou tudo como um criador desse mal, né? É interessante essa reflexão. E aí você leu alguns autores que te levaram a questionar isso? Vários, né? Você citou antes aí. Cara, eu endoidei o cabeção. Você não está entendendo, cara. Dá uma crise dentro de você. Há uma contorção na tua mente, sabe, que ela te destroça completamente, Daniel. E aquilo me deixava muito, muito triste comigo mesmo, porque eu ficava pensando, cara, não é possível, tem que ter uma saída, mas não há escapatória. Sabe? Eu começava então agora a adentrar em algumas aulas de biologia e evolução. Foi aí a minha destruição. A minha destruição foi essa, por quê? Porque eu entendia que eu era superior dentro de um plano de seres macro, microscópico, né? Eu acreditava que o céu foi feito para mim, para as coisas que existiam. Eu era a cabeça ou o cabeça de uma criação. Sabe, eu era uma pessoa que eu era dotada de poderes e que eu parecia com o próprio Deus. A minha crença era infantil demais, cara. Até que eu comecei a ver que os macacos também usavam um bastão dentro d'água para poder saber, eles usavam, né? Eu vi fotos e vídeos de um macaco, o professor trouxe esse macaco na sala de aula, que o professor era muito covarde. Aquele professor era uma coisa que não era brincadeira, cara, sabe, de crítica textual. Aí ele falou, gente, olha como é que um macaco dentro d'água, ele começa a colocar um bastão para que ele possa entender onde está a profundidade, até que ele possa pisar o pé. Isso é inteligência. Veja como esse macaco quebra aqui esse fruto, ou quebra essa casca. Veja como isso funciona, como aquilo funciona. E ele começou a me trazer mais para uma visão naturalista da coisa, sabe? E para entender que todo o processo de vida, sabe, era mais nitidamente explicável dentro de uma ótica evolucionista. E que dentro do criacionismo, ele me quebrava somente em me dizer que dentro da antropopaleontologia, ele me quebrava ali, porque só me mostrava como é que eu posso dizer, mas ele me mostrava um artefato, né? Uma ossada, vamos colocar assim, tá? De 13 mil anos, 15 mil anos, que eram menos aí, certo? Então ele fazia um questionamento comigo, me perguntando, poxa, Jason, mas como que o teu mundo gerou-se em 6 mil anos, certo? E você tem
aí rudimentos, tem aí estruturas ósseas de 12 mil, 1 milhão de anos, 2 milhões de anos. Então, aquilo chocava absolutamente comigo. Cara, e você não tentava, tipo, conciliar, igual alguns cristãos fazem, conciliar o conhecimento científico com o cristianismo, tendo uma interpretação mais simbólica, mais metafórica, alegórica das escrituras? Porque essa é a estratégia que alguns cristãos usam, né? Olha, beleza, eu acho que o próprio Papa hoje endossa esse discurso. Beleza, a evolução é um fato, mas Deus direcionou o processo, né? É uma forma de criar uma síntese entre ciência e religião. Você não chegou assim a tentar sintetizar? Não, você foi entrando em contato com isso, então você tinha uma visão mais literalista da Bíblia, mais fundamentalista. Travou aí? Travou para você aqui? Que Liona travou para mim um Fiara, pouco. Deu uma travadinha bem-vindo a aqui, mas leitão.arte. voltou, eu acho. Quando você falou uma coisa aí que é muito interessante. Muito interessante o que você falou. Só que assim, nenhum cristão, em sã consciência, ele tem condições de poder entender a Bíblia de forma alegórica. Cristãos que procuram entender a Bíblia de forma alegórica, tendo como arcabouço a escola de Alexandria, ali de Orígenes, e a escola de Antioquia, que entendia toda a estrutura teológica de forma literal. Olha, existem dois grandes problemas teológicos que não tem como, Daniel, você entender a Bíblia de forma figurada. Primeiro, é a genealogia. E segundo, a cronologia. A Bíblia, se você for perceber, ela dá nomes e idade das pessoas que nasceram ali. E até mesmo o tempo que cada uma daquelas pessoas, elas nasceram, elas morreram, né? É o tempo de vida delas. Então, se você for pegar cronologicamente, não há possibilidade de você alinhar a cronologia de Adão a Cristo, tá? Entendendo isso de uma maneira figurada. É Porque de porque uma maneira. tem toda, desculpa te interromper, só para Ah, tudo bem. esclarecer e por ignorância minha mesmo. Eu li o Pentateuco e tal, mas tem um tempo e eu admito que eu não me lembro de todos os detalhes, mas eu lembro de alguns trechos assim que eles traçam mesmo essa genealogia que você está mencionando, mas eu não me lembrava, eles traçam de Adão a Jesus? É, Tem esse detalhe? Então o negócio complica. Aí não dá mesmo para não dá, não tem 200 condição. mil anos, não tem gente Não! bastante, né? Desde a origem da nossa Olha, espécie. se você pegar somente de Adão, você pega Adão, você pega ali Enoque, tá? Matusalém, Abraão, meu amigo Isaac, Jacó, as divisões setentrionais e meridionais das tribos de Israel, sul e norte, certo? Você pega até Malaquias, cara, parece que as coisas vão se encaixando, como se fosse uma brincadeira de Lego, sabe? Você vai colocando as peças, não tem como desmontar aquilo. Então, ou você entende de forma alegórica e deixa o pau cantar, certo? E entende que Jesus era somente um ser místico, certo? Ou então você entende que o cara realmente ele descendeu de Davi, de Raabe, certo? E que tiveram pais físicos chamados José, Maria, que nasceram em épocas específicas de um império da época do imperador Tibérios, certo? A mando de Herodes e daquelas vamos dizer, daquelas hierarquias que havia no século I, ou você foge daquilo, certo? Então não tinha. Eu tentava olhar a Bíblia dentro de uma outra ótica para poder dar uma explicação, para eu me sentir crente ainda. Mas não havia possibilidade. A evolução acabava comigo em todos os sentidos, sabe? Então, assim, então eu comecei a ver, Daniel, o público que está me ouvindo aí também, que eu estou conversando contigo e estou me esquecendo um pouquinho do público, me perdoa, tá bom? Então, vocês que estão me ouvindo aí, gente, era muitíssimamente complicado para mim, porque tem esse problema. O problema cronológico. Dentro da cronologia,
Qual é a dificuldade? A dificuldade é que você vê que Deus, ele descansou no sábado. E no sábado, literal. Deus começou a fazer todas as coisas em 6 dias literais. E eu não tinha como fugir disso, colocar para 6.000. Porque se eu colocasse para 6.000 anos, ainda tinha os dinossauros. E aí, como é que eu vou explicar os dinossauros? Se eu colocasse para 6 milhões de anos, eu ainda teria o grande empecilho que eram os fósseis. Eu não posso ter fósseis antes da criação da Terra. Você compreende isso? Não é possível. Eu não posso entender que Deus criou todas as coisas, mas antes ele fez toda a estrutura da Terra, criou o universo, criou Marte, criou Júpiter, fez toda a estrutura do universo sobre os ossos, os fósseis. Então, havia fósseis que, dentro de carbono 14, e até mesmo entre algumas outras análises, datavam épocas que eram astronômicas. E eu dizia, gente, não é possível uma coisa dessa. Aí eu começava a entrar numa crise, num A parafuso. oposição pode dizer que foi Satanás que implantou os fósseis. E eu não estou brincando, Não, não, tá? Já não, teve gente sugerindo isso. Justino, o Marte. Justino foi o primeiro teólogo apologista. Justino, o pai da igreja, tá? E que viveu ali entre 160, mais ou menos, né? 175 da nossa era, né? E ele chegava e ele ficava tão impressionado com o que os gregos diziam para ele, que brincava com a cara dele, né? E ele dizia, olha, eu particularmente acredito que Satanás é muito astuto, sabe? E Satanás, com certeza, ele conseguiu plantar esses ossos ali para confundir é, o próprio povo de Deus ao erro, induzir o povo ao erro, mas isso foi obra do próprio Satanás, porque ele é o pai da mentira. Então isso aí começou com Justino Marte. Mas isso é uma crença que desconstrói as pessoas. E hoje eu me vejo, sabe, não como uma pessoa que foi decepcionada, ou uma pessoa que teve uma grande revolta por alguma coisa que não aconteceu de Queria te positivo em sua perguntar vida, isso mesmo. Aham. sabe? Mas eu me vejo como uma pessoa que refletiu e que teve um diálogo consigo mesmo, um verdadeiro solilóquio, certo? Uma conversa entre mim mesmo, sabe? Uma conversa de Jason para Jason, e não de Jason para o mundo. Então eu comecei a entender que eu não precisava das crenças, sabe? Eu não precisava acreditar, entrar naqueles parafusos horríveis, sabe? Eu não precisava mais explicar por qual motivo a soberania de Deus permitia ciclones, dilúvios, permitia deslizamentos de terras, endemias, epidemias, que Pois permitia é, as pandemias, coronavírus. sabe? Os vírus, eu não precisava mais explicar aquilo. Aquilo era tudo muito natural para mim. Então, eu comecei a ver que a religião, ela me gerou uma fé muito antilógica, sabe? Ela me gerou um céu simplesmente utópico. E eu entendi agora, de forma alegórica, que aquilo tudo, Daniel, era somente a minha mente querendo se expressar. Eu era um artista. A mente do religioso é uma mente que Daniel, Michelangelo, Leonardo da Vinci, sabe, Van Gogh, não conseguiria compreender, nem Freud conseguiria compreender. Porque todo religioso ele é artístico. A imaginação dele é frutífera demais, sabe? E o bom é que ele acredita em suas próprias crenças. O Eu queria te judeu... perguntar isso, inclusive, desculpa te interromper, Jason, Ah, não dá problema. porque, inclusive, eu espalhei, fiz propaganda da live, né, em alguns grupos, no Facebook, no Instagram, fiz um pouco de propaganda, e os comentários os mais variados surgiram. E teve gente questionando isso. Será que ele realmente acreditou? Ou ele teve uma experiência passageira, experimentou esse negócio aí de cristianismo, deu uma palhinha ali como pastor? Sabe, teve umas duas pessoas
questionando, digamos, a autenticidade do seu cristianismo. Igual eu questiono a autenticidade do meu ateísmo, eventualmente, né? Porque às vezes eu posto coisas que incomodam os ateus, né? E aí parece que eu estou indo contra o movimento, pecando contra o ateísmo, pelo amor de Darwin, né? Mas você tem o que a dizer sobre isso, Jason? Se alguém vier e falar assim, cara, você não viveu de fato o cristianismo, você não... O que você diz sobre isso? Olha, Daniel, eu fui diácono da igreja, fui obreiro, em primeiro lugar. Fui diácono, eu fui presbítero da igreja, fui evangelista, missionário, tá? E fui ungido a pastor na Igreja Batista Independente em Camaragibe, Recife. Tá? Não, Recife não, Pernambuco, porque é uma região metropolitana daqui do Recife. Então, assim, experiência. Eu não vou dizer para você que eu não tive uma experiência com a religião. Eu não tive uma experiência com Deus dessas religiões, ou com os deuses dessas religiões. Eu não vou dizer para você que eu não tive uma experiência denominacional, relacional e pastoral. Eu aconselhei muitas pessoas. Eu preguei entre grandes pregadores do Rio de Janeiro. Estive com grandiosos cantores no Rio de Janeiro, Matos Nascimento. Trabalhei com Matos Nascimento. Participei da igreja do Corcundinha, certo? Durante o tempo. Fui dizimista, fiel. Nunca faltei um dízimo meu, certo? Então, todas as minhas ofertas também. Trabalhei com a Rose Nascimento, trabalhei com Tuca, trabalhei com a... Tudo irmãos, né? Todos eles, o próprio Moisés Nascimento. Trabalhei com todo mundo da família. Tocava bateria dentro da igreja também. Eu participava do grupo de louvor, do grupo de oração, da consagração. Eu era professor de escola bíblica dominical. Não é possível que uma pessoa possa olhar para mim e dizer que eu nunca tive uma experiência religiosa ali, né? Então, assim, o meu tempo que eu tive não foi um desgaste. Não, eu não vou dizer para você que foi um desgaste, porque eu me considero ainda uma pessoa muito jovem, e antes eu era muito mais jovem, então não era um desgaste. Mas foi um processo de liquidação mesmo, de algumas crenças antigas. Eu bati tudo isso de uma forma mais analítica, mais contundente, sabe, mais atenciosa. Eu comecei a ver com olhos mais clínicos aquilo, sabe? Fazer incisões mais profundas, entender a coisa, não de maneira superficial, mas me aprofundar dentro dela. Fazer uma teologia que fosse uma teologia comparada, de peso, onde eu pudesse ter subsídios teóricos e práticos para que eu pudesse, então, mostrar de forma empírica aquilo que eu acreditava. O problema é que não dá para falar sobre cristianismo e sobre religião nenhuma de forma prática. Então, eu me sentia frustrado diante daquilo e eu clamava aos céus. Eu clamava a Deus, eu clamava a Jesus Cristo em oração para que pudesse me aparecer ali, me dizer alguma coisa, como aconteceu uma experiência mística com o próprio Paulo, num romance dele, onde ele conta que ele teve uma luz que brilhou diante dele, ele caiu de um cavalo indo para Damasco. Eu dizia que aquilo ia acontecer comigo, só que nem cavalo eu tinha. Mas ia acontecer de qualquer forma. Mas aquilo não Que não acontecia seja por quê? batendo um carro, né? Não se Pelo menos machucando, qualquer coisa, não qualquer uma ficando topada, cego. sabe? Se eu ficasse cego durante 3 dias, que eu fosse para o terceiro céu, sabe? Pronto, mas depois eu entendi que tudo aquilo, cara, era o que Dawkins, ele sempre dizia, era apenas a minha mente me pregando uma peça. É como Daniel Dennett, em Quebrando o Encanto, ele vai quebrar um pouco, dar um soco meio que na tua boca do estômago e dizer, olha, desculpa, eu sinto muito, com aquele jeito meigo dele, né, de poder falar das coisas igual o Carl Sagan, né, mas o Daniel Dennett foi um cara que ele entrou de forma neurológica, psiquiátrica, psicológica, terapêutica, sabe? Aquele cara infernizou a minha vida, cara, sabe? Aí, rapaz, eu entendi que tudo aquilo era, era uma ilusão minha. Era a minha mente pregando uma própria peça. Era uma espécie de superstição.
sabe? Eu via que alguma coisa dava certo, então eu praticava aquilo. Então, se eu sentia que a minha oração alcançou tantos decibéis, né? E alguma coisa aconteceu, alguma coisa bateu, ou eu ouvi alguma coisa, então eu entendia que eu tinha que orar naquela velocidade, naquela voz, naquele ímpeto, sabe? Você usou a Então, palavra certa, então. Na psicologia comportamental existe o conceito de superstição, o comportamento supersticioso, que é justamente o nosso comportamento que é influenciado pelas coincidências. Você mencionando isso, né? Eu orei de certa forma, fez um barulhinho ali, pode ser um sinal para que essa forma é que eu ore sempre, né? Então é uma pronto, é forma, exatamente isso daí, é cara. justamente a definição de comportamento supersticioso para a Pronto, psicologia. era. Então, assim, então eu fazia o quê? Se eu ouvisse, se eu olhasse para o céu, saísse aqui agora e dissesse, Deus, eu orei agora com todo fervor, e eu me arrepiava todinho. Eu dizia, bom, o Espírito está comigo, pelo menos. Não, não é possível. O Quando eu Espírito era está comigo. criança, eu me sentava na esquina de casa. Na verdade, eu me lembro de uma experiência assim, mas eu tive também tentativas de entrar em contato com anjos, com Deus. Eu me lembro que nessa vez foi com anjos. Na verdade, eu acho que eu acreditava em anjo da guarda, né? Que eu tinha um anjo protetor, alguma coisa assim. E ficava pedindo um sinal. E eu não sei se uma vizinha minha que me contou, imagine como se fosse um raio de luz descendo do céu e parando na sua cabeça para você tentar estabelecer esse contato com seu anjo. E peça um sinal. Eu ficava pedindo para chegar um vento, sabe? Bater uma brisa no meu rosto. Eventualmente ia bater a brisa. Demorasse 10 segundos, demorasse 1 minuto e meio, 5 minutos. Então eu estava muito suscetível a ficar sob controle, que a gente fala, né? Ou ser influenciado por uma coincidência, que Aham. aparentemente confirmaria aquilo. É igual gente acreditando que cloroquina cura Covid-19. Mais de Exatamente. 90% das pessoas vai se curar de Covid-19 tomando ou não tomando cloroquina. Vai acontecer que coincidiu que alguma pessoa tomou e vai dar a ilusão, criar a impressão de que cloroquina cura Covid-19. Tecnicamente, é um comportamento supersticioso baseado numa terapia. E é assim que funcionam as Exatamente. terapias alternativas, tipo homeopatia, reiki, teta healing, essas coisas. Exato, exato. Então, assim, Funciona. é, então, tudo que dava certo para mim, eu passava a copiar aquelas mesmas estruturas mentais, psicológicas, aquelas experiências, como quem diz, se eu fizer assim, vai dar certo de novo. Ah, mas não aconteceu. Eu dizia, bom, Deus não quer. Se Deus não quer, eu vou ficar calado. Fala assim o que o teu servo ouve. Foi o que Samuel falou, certo? Então, assim, se Deus mandava fazer determinada coisa, então de alguma forma aquilo ia me aparecer através de uma visão, de um sonho, até mesmo de uma estrutura formada numa nuvem, certo? Numa bolacha, sabe? Eu ia ver Deus em algum lugar, de alguma forma me ensinando alguma coisa. Então, aquilo, cara, nossa, foi horrível, horrível para mim, sabe? Porque eu comecei então a entrar num parafuso completo, bicho. E eu via que eu não era só o único que estava sem esse parafuso. Mas, assim, depressão, psicose, neurose, eu ouvia vozes, sabe? Eu ouvia, quando eu comecei a estudar mais essas coisas, eu tinha, não que eu fosse um esquizofrênico, mas me comportava como tal, sabe? Então, o transtorno bipolar, sabe? O toque, inclusive, um transtorno delirante, sabe? Uma paranoide total. E eu ficava entrando em conflitos comigo mesmo, tentando me achar. Era impressionante. O surto, as histerias, sabe? Aqueles